É isso aí, meus irmãos e amigos. Levítico 27, 30 a 32. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Então aqui está o dízimo na sua prática. E nós queremos chamar a atenção de nossos amados irmãos para uma mensagem pura, que é a mensagem do Senhor. E aqui está essa regra em Levítico. Então, meus irmãos, não só Levítico, como também Deuteronômio, capítulo 14, 22 a 29. O irmão, preste atenção no que está escrito. É exatamente, meus amados irmãos, e nós queremos chamar a atenção para que as pessoas entendam. Pois que foi introduzida essa questão do dízimo, conforme Deuteronômio 14, 22, certamente darás os dízimos de todos o produto da tua semente, que cada ano se escolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer, habitarás o teu nome, comerás os dízimos do teu grão, o teu mosto e o teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias da tua vida. Mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos por este lugar de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolheu para ir, por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu, e aquele dinheiro serás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás tu e a tua casa. Mas não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Meus irmãos, amigos, ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita ao mesmo ano e os depositarás dentro das tuas portas. E virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerás e fartar-se-ás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizeram. Meus irmãos, qualquer coisa que a pessoa faz para Deus tem que ser perfeito. Quando você ocupa o nome de Deus, eu sou crente, eu vivo para Deus, pois seja crente mesmo, seja obediente, porque caso contrário, nós não vivemos mais a lei de Moisés, mas Deus te castigará. Hebreus capítulo 12, versículo 6, eles serão castigados se não fizerem as coisas conforme o que está escrito. Deus castiga e corrige o filho a quem ama. Porque quem era que dava dízimo? As nações de Israel, o povo de Deus. Quem era que exigia essas leis? O povo de Deus. É a lei dos hebreus. Por essa causa, quando se fala de cumprimento da velha lei, tudo era de uma forma bem pura, limpa diante de Deus. O salmista chegou a dizer: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Mas por que, meus irmãos, que as pessoas levam assim, sem forma, sem jeito, sem respeito, as coisas de Deus? Não pagava dízimo, ia viver debaixo de maldição. Viviam todos debaixo de castigos de Deus, porque não queriam cumprir com as leis. Até mesmo Malaquias diz: com maldições vós sois amaldiçoados, vós que me roubais, diz o Senhor. Então era um roubo a pessoa não pagar dízimo, era uma discrepância. Hoje, meu irmão,
A pessoa prega a palavra, anuncia a verdade, ninguém faz a mínima. Por quê? Porque o castigo de Deus já não é mais instantâneo como naquele tempo. Hoje, Jesus deixou bem claro: ide pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então já está no futuro. A palavra será, tanto será salvo quanto será condenado, está tudo no futuro. Nós não temos castigos agora, presente, instantaneamente, como era no Velho Testamento. Por essa causa, nós temos o título de nossa mensagem: dízimo não é mandamento de Cristo. Um tema muito interessante. O dízimo, meus irmãos, é uma prática antiga que remonta ao Antigo Testamento, onde os israelitas eram chamados a dar 10% de suas colheitas e rebanhos para o Senhor, conforme Levítico 27:30, ainda Deuteronômio 14, 22 a 29. No entanto, a questão é: se o dízimo é um mandamento para os cristãos hoje em dia, já que não é mandamento de Cristo, mas muitos estão fazendo o mandamento do Velho Testamento como se fosse um mandamento de Cristo. Pessoas que só podem viver diante de Deus se forem fiéis nos dízimos. Se ele deixar de pagar o dízimo ao seu pastor, o que vai acontecer? Qualquer coisa de errado que acontecer com ele, ele vai dizer: é porque eu não fui fiel no dízimo. Essa é a regra da velha lei, é o que passou, já não existe mais para os dias de hoje. Argumentos contra o dízimo como mandamentos nós vemos aqui dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Primeiro, não é mencionado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Segundo, ênfase na graça e não na lei. E ainda, dádivas voluntárias. Essas coisas que nos mostram aqui, os argumentos contra o dízimo, é que não é mencionado nos ensinamentos de Jesus. Jesus não manda pagar dízimo como mandamento ou obrigação para os seus seguidores. E a ênfase na graça e não na lei é que a mensagem de Jesus, ela é centrada na graça e no amor de Deus e não na obediência a leis e regras. Meus irmãos, amigos, dádiva voluntária, uma coisa importante que a Bíblia enfatiza, a importância de dar de forma voluntária e alegre, e não como uma obrigação, conforme Paulo fala, segundo os Coríntios, capítulo 9, versículo 7, dizendo que cada um de nós tem que contribuir segundo propôs no nosso coração, não que seja por obrigação, ou quem sabe com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, esses argumentos, biblicamente falando, para o dia de hoje, são contra as regras da velha lei. Argumentos a favor do dízimo, as práticas históricas que nos mostram, o dízimo é sim uma prática antiga, não é para o dia de hoje. O dízimo é uma prática antiga que remonta ao Antigo Testamento e é mencionada em várias passagens no Novo Testamento, principalmente quando alguém acha: é um apoio ao trabalho, é um apoio à obra de Deus, é o dízimo com a sua fidelidade. Alguns falam assim. O dízimo pode ser visto como uma forma de apoiar a obra de Deus e os seus ministérios, que serve aos pobres e necessitados sem conhecimento de Deus. A verdade é essa. Mas nunca foi, não é e jamais será um apoio à obra de Deus, o dízimo, agora na nova lei, porque quem conhece Jesus é liberto. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Como é que eu sou liberto por Jesus e continuo com os mandamentos da velha lei? Se ele mesmo diz em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, amigos, nós vemos aqui versículos bíblicos para nossa reflexão. É o que disse Paulo: cada um contribua segundo tenha proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Segundo os Coríntios 9:7.
Ainda Mateus capítulo 23, versículo 23, vieram as palavras dos lábios sacrossantos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Então Jesus diz bem claro, debaixo da lei como ele estava, dando conselho aos homens que cumpriam a lei, que deveriam ser misericordiosos, deveriam ser mais justos e deveriam ter mais fidelidade para que pudesse cumprir com a regra do Velho Testamento. Porém, não omitir. E deveis fazer essas coisas. Quem devia fazer essas coisas? Exatamente os hipócritas e os fariseus. Aí eu pergunto, onde está escrito que Jesus chamaria um filho de Deus, um seguidor de Jesus, de hipócrita? Porque o hipócrita, a palavra hipócrita quer dizer um fingido, mentiroso, um disfarçado. Meus irmãos, amigos, um filho de Deus é considerado ovelhas. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é que Jesus iria dizer isso para nós? Mas eu ouvi uma certa vez um homem dentro de uma congregação dizer: olha, Jesus está mandando, meus irmãos, olha aí na Bíblia, Jesus está dizendo, deveis pagar o dízimo, deveis fazer essas coisas. Sim, Jesus mandou. Hipócrita. Era a mesma coisa daquele pastor está chamando seus irmãos de hipócrita, de fingidos, de ileais, de disfarçados. Meus irmãos, a ignorância quanto à palavra de Deus tem feito muitas pessoas de falsos profetas, pregando o que não deve, pregando o que não sabem. Por essa causa nós estamos aqui, dada a ordem do Senhor, para falar essas verdades, conforme Atos 2, 44 a 45, onde diz: todos os que criam no início da igreja, lá no início onde Jesus fundou a sua igreja, inaugurou a sua igreja, diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Era assim a igreja naquele tempo. Dava-se, não se vendia, mas entregava aos pés dos apóstolos. Como hoje também é ensinado, nós ensinamos isso. Quando nós vamos fazer uma festa na nossa igreja, quando nós vamos fazer uma viagem, quando vamos fazer um concerto de manutenção, a casa de oração, aquilo ali tudo é de uma forma combinada, organizada, e o povo tem o prazer de ajudar. Mas trazer dízimo para o pastor, isso é uma regra antiga que já não existe mais. A conclusão de tudo isso, a questão do dízimo é complexa e pode ser interpretada de diferentes maneiras. Enquanto alguns argumentam que o dízimo é uma prática importante para apoiar a obra de Deus, outros enfatizam que a ênfase deve ser na graça e no amor de Deus e não na obediência a leis e regras do Antigo Testamento, que é o que é o nosso caso aqui. Enquanto temos muitas pessoas aí pregando que você tem que levar dízimo, tem que comprar sua salvação, nós estamos aqui pregando, anunciando. Jesus Cristo disse: de graça receber, de graça dai. É essa a mensagem, é esse o foco que nós temos aqui, onde nós falamos: dízimo não é mandamento de Cristo, dízimo não são mandamentos do Senhor para o tempo que nós vivemos. Dízimo foi mandamento do Senhor, sim, lá na velha lei. Ele disse: devei fazer isso. Para quem? Para os hipócritas, para aqueles que viviam a velha lei. Hoje, no tempo da graça, Jesus disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É bem claro, meus irmãos, mas eles não fazem a diferença, eles não voltam ao conhecimento da palavra, para a obediência. Por quê? Porque, meus irmãos, uma coisa é certa: todos os governos se corrompem. Observe o que tem acontecido. O que está escrito em Romanos 13 é que a gente tem que obedecer
toda a autoridade. Aí nós somos submissos às autoridades. E as autoridades, quando estão na igreja, com o nome de pastor, coloca-se uma gravata no pescoço, uma Bíblia debaixo do braço e começa a pular e dizer: aqui é a verdade, nós estamos com a verdade, é só aqui que é a igreja verdadeira, venha e traga seu dízimo. E as pessoas não leem Bíblia, ninguém se interessa por Deus e nada. Aí começa, porque a prática é: você vai no comércio, compra do melhor quando você tem dinheiro. Para onde você for, você vai comprar e escolher do melhor, dependendo da sua condição. Quando você chega na igreja, vem essa prática maligna. Ah, eu vou receber o melhor de Deus porque eu sou o melhor pagador de dízimo. É assim que eles pensam. Mas não é assim. Jesus disse que é de graça. Nos cultos onde Jesus estava dirigindo com os seus discípulos, as pessoas colocavam ali ofertas, e uma velhinha colocou aquela moedinha lá, e Jesus disse para os discípulos: olha, ela colocou mais do que aqueles. Mas como pode isso, Senhor? Olha lá a cédula que aquele lá colocou, e olha aqui quanto ela colocou, uma moedinha. Ele disse: é porque aqueles ali está sobrando do seu salário. Essa aqui, essa pobre viúva, colocou tudo que tinha. Ou seja, resumindo, Jesus quer o melhor do seu coração. Não é a quantidade, mas Ele quer ver o seu coração voltado para Ele. E eu convido a você, meu irmão, você que congrega conosco na missão pentecostal, você que quer congregar, você que quer ser liberto dessa doutrina maligna que está aí no mundo, onde as pessoas que crescem, que engordam, que enricam são os pastores. Nós estamos convidando a você. Nosso convite é esse, para você vir se converter a Cristo e viver a sua vida e viver do melhor, mas o melhor espiritualmente falando. Bênção de Deus, onde você pode dormir em paz, onde você pode comprar suas coisas e pagar, você pode viver uma vida tranquila, sem problema. Você não anda sendo cobrado por ninguém, porque você aprende a servir a Deus com gratidão, com honestidade, com sinceridade. Não é o caso de alguns que estão hoje em algumas igrejas, que se você não pagar o dízimo, ele vai na porta do banco receber o seu salário. Hoje é dia de pagamento. Aí vai a mulher do pastor, quando não é, vai ele. Ou então ele manda um presbítero, alguém, para ir lá buscar. É triste. Na hora do culto, tem aquela salva, aquele pano com a vara fiada ali, naquele pano, e aborda a pessoa naquele culto, ali tem que dar. E se a pessoa não tem, passa vergonha. É uma falta de entendimento, falta de respeito com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, antigamente a prática gasofilácia, que era o lugar onde se colocar a oferta. Na nossa congregação nós temos lá o ofertório, de um lado e do outro. Você vai ofertar se puder e quiser. Não é nada obrigado. Ninguém pode obrigar ninguém. E jamais você vai vir à nossa congregação para ser obrigado a contribuir em nada. Pelo contrário, você vai ajudar conforme você colocou no seu coração, se você quiser e puder, mas não que seja obrigado. Agora, você já imaginou, você está na congregação, alguém chega com aquela vasilha lá, aborda você: me dê oferta. Aí se você não tiver, você fica envergonhado. É uma coisa triste, meus irmãos. Hoje a regra dos homens é essa, onde está com essa prática do Velho Testamento. Mas a regra do dízimo é uma prática antiga do Antigo Testamento, onde os israelitas eram chamados para dar 10%, suas colheitas, seus rebanhos, ao Senhor. E se não desse, era amaldiçoado. Mas hoje Jesus diz que é de graça. Vivemos no tempo da regra de Deus. A regra de Deus hoje é de graça. Não é mais aquela lei que você era obrigado. Hoje é o seu coração. Se você abrir o seu coração para Deus, Deus vai te retribuir com muita bênção do céu. Esta é a palavra do Senhor para a nossa compreensão, para a nossa meditação e para as nossas vidas melhorar muito mais diante de um Deus que conquistou tudo por nós. Mandou o seu Filho morrer por nós. Se lembre, meu irmão, Jesus Cristo veio morrer na cruz para nos salvar. Não foi mandamento de Moisés, não é mandamento de Malaquias, é o sangue de Jesus derramado na cruz. Você aceitou Jesus? Aceitei. Então pronto, você agora é salvo. Que o diabo queira ou que ele não queira. Não é através de dinheiro, não é através de oferta, não é através de condição financeira que você vai subir ao céu, não. O céu é gratuito. Jesus conquistou na cruz para todo aquele que quer ser seu amigo. Ele diz: vós sereis meus amigos
se fizerdes o que eu vos mando. Querido Deus e Pai que está no céu, te peço em nome de Jesus, abençoa a todos que estão na nossa escuta, que faz presente na vida de cada um, Pai. Te peço e te agradeço por todo, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que ora, diga amém, e todos sejam abençoados no nome santo do Senhor e Salvador Jesus.